E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Age. Doutor, a gente estava falando antes do intervalo sobre os casos de reinfecção, da imunidade. Hoje teve-se a notícia de que um caso em Hong Kong de reinfecção, né, eles analisaram o vírus, é o primeiro caso claro de reinfecção no mundo, que se tem certeza que, ou não sei se certeza, mas em que se tem uma evidência mais forte de que houve infecção. Isso também está sendo investigado por aqui. O que se sabe também sobre isso? Sim. Bom, se sabe pouco ainda, né? Já que para a maioria dos países tem em torno de 6 a 8 meses do curso dessa pandemia. E também os estudos que foram apresentados até agora, eles indicam de que, se não todos, a grande maioria desenvolve alguma imunidade, ou seja, estariam com anticorpos protetores, né, além de outros mecanismos de defesa do organismo que evitariam de ter uma nova infecção. Por quanto tempo não se sabe também. Quanto tempo dura essa proteção por anticorpos não se sabe, exatamente pelo curto período de acompanhamento dessa pandemia. Mas é fato de que ela pode vir a ocorrer, sim, a reinfecção. Aqui no Brasil e também aqui no Distrito Federal estão sendo avaliados alguns casos, poucos é verdade, para verificar se ocorreu ou não uma reinfecção. É importante de que, para se constatar de que de fato houve uma reinfecção, é necessário você fazer uma série de exames. Por exemplo, estamos tratando de 2 possíveis infecções. Então, seria necessário de ter a amostra que foi coletada no primeiro momento, fazer o sequenciamento dessa amostra, sequenciamento genético, com testes de biologia molecular, e a segunda amostra também fazer o sequenciamento. Porque a simples constatação por alguns exames de que aquele exame deu positivo algum tempo depois da primeira infecção não significa a reinfecção. Eu vou dar um exemplo. O PCR, que é o método de biologia molecular realizado por meio do SWAB, né, coleta de amostras respiratórias, ele pode resultar positivo durante algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo, mas ele pode, depois de passados 14 dias, em que a pessoa, na grande maioria, né, ela tem a cura ou tem a melhora dos seus sintomas e não transmite mais, um mês depois tem sido detectado o PCR positivo. Mas não quer dizer que o vírus ali esteja presente, ou que necessariamente seja um outro vírus que infectou. Porque o PCR, ele detecta partículas de vírus. Então, pode ser a mesma partícula de vírus que estava presente na primeira infecção, está presente ainda, mas não transmite, não vai causar doença na pessoa. Então, por isso que, para entender o que é a reinfecção, é necessário você se cercar de todos os cuidados, fazer uma série de exames para dizer, sim, de fato houve, o que ainda está sendo muito pouco em relação à quantidade de casos que tem ocorrido e tem demonstrado já títulos de anticorpos adequados ou uma outra forma de proteção. Mesmo que ainda seja raro e ainda se saiba pouco, isso reforça a necessidade de que quem teve a Covid também continue se cuidando, continue tomando todas as precauções. Não é porque já teve a doença que tem que deixar para lá, né? Sim, exatamente. Muitas vezes a pessoa faz um teste sorológico, bom, eu já tenho IgG, então posso sair, não usar máscara, não desenvolver nenhum cuidado. Não é assim. Até primeiro porque as medidas que estão estabelecidas em decreto aqui no Distrito Federal, elas prevalecem para qualquer pessoa, quem teve e quem não teve infecção. E segundo, porque não se sabe quanto tempo essa imunidade vai durar e se há ou não a possibilidade de reinfecção. Então, todo cuidado, ele permanece para todas as pessoas, mesmo aquelas que já foram infectadas e hoje estão em bom estado de saúde. A gente vê que hoje muita gente já parece não se preocupar mais tanto com a pandemia, parece estar mais tranquilo e, nesse sentido, deixando de lado algumas medidas de proteção. A gente vê algumas aglomerações. Ontem a gente divulgou no site do Correio Brasiliense, hoje no Jornal Impresso, uma festa em Samambaia, em que havia uma quantidade enorme de pessoas, uma festa clandestina, sim, sem a autorização do governo, sem alvará, porque não existe autorização para esse tipo de evento atualmente, né? As pessoas, então, algumas pessoas parecem não estar mais preocupadas e lidando dessa maneira. Qual o risco de fazer isso? Qual o impacto que isso pode ter, tanto para a própria pessoa, quanto também para o restante da população e para o controle da pandemia aqui no Distrito Federal? Esse risco é muito alto, porque o que nós temos observado aqui no Distrito Federal e na maioria dos outros estados? Em torno de menos, na maioria, considerando todos os estados,
menos de 20% das pessoas, da população, ela foi infectada ainda. Isso significa que a maioria das pessoas ainda não foi infectada e pode vir a ser infectada. Então, não usar máscara, estar em aglomeração com outras pessoas que ela não sabe se tem ou não infecção, se estão ou não com vírus, e especialmente se estão desprotegidas sem uso de máscara, sem os demais cuidados, elas estão correndo um risco muito grande de serem infectadas e, eventualmente, desenvolver uma forma grave e, dentre esses que desenvolvem forma grave, pode vir a morrer, independente de ter ou não suporte de leitos de UTI. Nem todos que têm o suporte de leitos de UTI adequado em tempo oportuno, eles têm uma boa evolução. Depende muito da evolução da própria doença no indivíduo. Então, é um risco muito grande que isso ocorra. Por outro lado, parece que algumas pessoas estão confundindo de que, bom, já que flexibilizou, está havendo retorno das atividades gradativamente, então liberou geral. Não, não é isso. Ninguém disse que liberou geral. Quem está falando isso está sendo leviano. Ou quem está pensando isso está se equivocando largamente. Porque quando algumas atividades retornaram, elas retornaram todas elas com medidas que deveriam ser cumpridas. Tomemos o exemplo do comércio. Você vai no comércio hoje, o comércio ele tem regras a serem obedecidas. Essas regras estão estabelecidas em decreto. Mas nem todos cumprem. Então, compete a fiscalização ir lá e exigir o cumprimento. E não que, bom, já que abriu isso, já que abriu aquilo, então eu posso aglomerar. Em nenhum momento alguém disse que poderia aglomerar nesses espaços em que voltaram as atividades e muito menos fora desses espaços. A imprensa, a própria sociedade civil, a gente está sempre cobrando do governo, do GDF, do governo federal também ações, e a gente vai continuar cobrando, que é nosso papel, trazendo dados, como a própria questão da liberação e o aumento de casos, mas também a população não pode ter uma atuação passiva, né, na pandemia. Isso precisa ser uma ação conjunta, senão não adianta, né? Exatamente. O setor saúde, por exemplo, do qual eu faço parte, buscou fazer o seu papel. Qual é? Evitar o máximo possível de que as pessoas que viessem a ser infectadas viessem a desenvolver forma grave e morrer. Além disso, de detectar rapidamente pessoas sintomáticas, realizar os exames. O Distrito Federal é o estado que mais realizou e mais realiza exames, considerando o tamanho da sua população. Hoje já são quase 500 mil pessoas que realizaram exames. Então, esse é o papel que nós temos todos os dias buscado fazer. Com algumas falhas, é verdade. Cada falha detectada e apontada certamente pela imprensa, nós procuramos corrigir. Mas não quer dizer de que somente o esforço da saúde, dos outros órgãos de governo, vai ser suficiente. Se não tiver uma boa adesão da população às medidas recomendadas, e mesmo adotando práticas, vendo soluções que são aplicadas ali no seu território, no seu estabelecimento, aí sim podemos ter um recrudescimento da pandemia. Doutor, como é que está a situação? O senhor falou dos testes, como é que está a situação hoje? Houve algumas dificuldades, alguns questionamentos judiciais. Como é que está hoje? Como está funcionando? Em quais locais pode-se fazer o teste? Como é que essa logística está sendo aplicada? Os testes que são realizados pela rede pública são de dois tipos. O PCR, o teste de biologia molecular, por meio do uso do SWAB para coleta de amostras respiratórias, todos eles analisados no laboratório central. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 80 mil exames já realizados de PCR, que é um volume grande, considerando a dificuldade de coleta, insumos que faltam mundialmente, né? Tem um desses insumos que é raríssimo de ser encontrado, que é chamado de kit de extração, que é o que faz que é possível você extrair o vírus para depois amplificar ele e fazer o exame. Todas as tentativas de compra, recebimento pelo Ministério, então é um esforço enorme para não faltar isso. Em um determinado momento, nós tivemos, por exemplo, no Laboratório Central, para esse exame especificamente, um acúmulo de quase 5 mil amostras. E olha que o Laboratório Central está funcionando desde o início, todos os dias, 24 horas por dia. Os servidores de lá estão de parabéns, eles não param de processar essas amostras e conseguiram eliminar essa fila. Inclusive, Alexandre, eu creio que você tenha acompanhado, eles desenvolveram uma nova metodologia, essa sim,
que permitiu necessitar menos de esses insumos que são importados, né? Isso aumentou muito a velocidade com esforço próprio, metodologia desenvolvida aqui no LACEN. O outro tipo de exame, que é o dos testes rápidos ou testes sorológicos, nós temos aí em torno de 420, 430 mil já realizados em várias modalidades. Em unidade de saúde, drive-thru ou de forma itinerante. Realizamos todas essas estratégias de realização dos exames. Em um determinado momento, houve uma diminuição na realização desses exames. Por quê? Houve, e ainda está em curso, uma ação judicial contra a Secretaria de Saúde, no que eles identificaram, ou no que eles suspeitaram de que havia problemas na aquisição desses testes. Isso, de fato, concretamente, qual foi a consequência? Tivemos de parar da utilização de 70 mil testes que estavam ali para serem utilizados. Felizmente, isso está sendo avaliado pela Justiça, a Secretaria de Saúde tem plena convicção de que todo o processo foi feito dentro das normas legais, mas isso vai ser tratado lá no âmbito da Justiça. Felizmente, nós tivemos e conseguimos uma doação da Receita Federal de 300 mil testes rápidos. Já trouxemos, validamos no INCQS para que tenha uma boa qualidade e ele já foi distribuído na rede. Então, conseguimos recuperar essa capacidade de realização de testes, além de que essa semana já retomamos uma estratégia de drive-thru. Doutor, para orientar melhor quem está assistindo a gente também, no caso de uma pessoa que está sentindo os sintomas da Covid, talvez sintomas mais graves, qual é a orientação hoje? Quem ela deve procurar? Qual órgão? Qual unidade de saúde? Qual que é o procedimento? Essa é uma pergunta muito importante. Se a pessoa sente sintomas da Covid, e às vezes os sintomas podem ser, por exemplo, mesmo sem febre, um quadro gripal sem febre, ou presença de febre sem outras características, tem de procurar a unidade de saúde. Porque ali ela vai ser avaliada do ponto de vista de saber qual é a suspeita, se é a suspeita de Covid ou não, verificar qual estado em que o nível de gravidade da sua doença. A maioria absoluta vai ter um nível leve e vai ser recomendado ele ficar em casa em torno de 14 dias, mantendo o isolamento ali no domicílio, os cuidados com seus familiares, verificar por meio da Assistência Primária de Saúde, das equipes de saúde da família, estão fazendo um trabalho enorme, identificar nesses contatos se tem alguma pessoa que tenha fator de risco, idoso, entre outros, que mereçam um acompanhamento mais frequente. Além disso, acompanhar essas próprias pessoas, né, todos os dias para saber se houve alguma gravidade ou alguma alteração do seu estado de saúde. E, nesse momento da consulta, verificar se ela já tem, na primeira consulta, algum sinal de gravidade, fazer o encaminhamento necessário. Dependendo do sinal, encaminhar para uma internação, né, ou até mesmo indicando para internação em leito de UTI. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.